Bom, a gente vai agora finalizar esse assunto nosso do pecado. Hoje nós vamos fazer um monte de texto, né? O que que é o pecado? A gente falou sobre vários pecados, né? Sobre a gravidade dos pecados, quando o pecado é grave, quando não é, né? O que é importante é isso. O pecado tem que ser, para ele ser mortal, ele tem que ter matéria grave, quer dizer, tem que desobedecer algum dos 10 mandamentos, né? Você tem que ter pleno conhecimento de que está fazendo o pecado, né? E você tem que aderir ao desejo interno de cometer aquele pecado, né? Então nós vamos hoje terminar e vamos um pouco nos preparar. Vai ser a aula de hoje vai ser um pouco uma preparação para a confissão de vocês, né? A gente já falou do pecado original, que é aquele pecado de Adão e Eva, né? Entre todas as coisas boas para fazer, escolhe a única que não presta, né? E o pecado de querer ser Deus no lugar de Deus, né? E se fala também na Bíblia sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é chamado de pecado imperdoável. Na verdade, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você achar que você não precisa se confessar porque você não tem pecado. Na verdade, é um pouco aquela brincadeira do biscoito Tostines. Se é Tostines, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então não dá para... a gente entra num boot, como se fala na língua de computador. Sabe quando o computador parece que não para, não faz nada? Você tem que reiniciar ele. Na verdade, o pecado imperdoável, esse pecado contra o Espírito Santo, passa a ser isso, né? Você se afasta de Deus e você se sente desamparado por causa do afastamento dele, né? Então essa é, para mim, E aí ele vem mais para baixo aqui, ele vai falando, para os judeus tinham muitas técnicas de expiação dos pecados. Por exemplo, quando um cara era leproso e ele era curado da lepra, ele não podia ser considerado puro enquanto não falasse com o sumo sacerdote, porque tinha uma série de rituais que tinha que acontecer, né? Pegar sei lá, uma ovelha, mata a ovelha, pega o sangue da ovelha, faz não sei o que lá. Eles tinham lá as técnicas deles de expiação do pecado, né? Agora, o que acontece de novo com Jesus Cristo? A expiação do pecado já não vai se dar mais por atos externos a você. Não vai ser mais o sangue do cordeiro. Não vai ser mais o sangue do outro que vai ser derramado, né? Agora a oferta é sua e é interior, né? Quem se compromete não é o cordeiro que nasceu por infelicidade como cordeiro. Quem se compromete agora é a gente, como cristão. Eu me comprometo e eu não só me comprometo, mas eu desejo essa mudança. A saída do pecado, ela vai, antes de um ritual, ela é primeiro um desejo interior de mudança, né? Santo Inácio chamava isso de moção. Moção é aquele desejo que eu tenho interno e que depois eu vou transformar num ato. Acontece isso com vocês?
Antes de você fazer alguma coisa, em geral você tem o desejo interior, não tem? Sim. Aí você fala, bom, então para fazer isso, eu vou ter que fazer isso ou aquilo, né? Para a gente sair do pecado a partir de Jesus Cristo, a nossa doutrina de expiação, né, passou a ser não mais uma doutrina que depende de um ritual de sangue, né, mas agora é um ritual de sangue meu. Eu ofereço o meu sangue, eu ofereço a minha dificuldade, enfim. Eu ofereço o meu sacrifício. Né? É importante que a gente veja essa expiação, esse momento de, de desligamento do pecado. Na nossa igreja, a gente chama isso de confissão ou de sacramento da penitência. Mais recentemente, sacramento da reconciliação, né? Então vão ter vários nomes, mas qual é a diferença entre a nossa igreja e as outras igrejas quanto ao perdão? A nossa igreja celebra o perdão. No fundo, o sacramento da penitência, ele é uma celebração do perdão, né? É claro que um padre ou uma igreja mal intencionada pode usar o fato de saber dos pecados do Gabriel. Olha, eu sei o que você fez lá, hein, Gabriel? Você se comporta comigo. Então, alguns padres, em algum tempo a igreja fez isso, né? Usou o fato dos padres saberem dessas coisas como um meio de controlar as pessoas, né? Mas isso não é feito mais hoje e nem teria sentido se fazer isso hoje em dia, né? Que não faz sentido, nenhum padre vai fazer uma coisa dessa, entendeu? Manipular as pessoas ou desejar manipular as pessoas, né? É importante que a gente comece a entrar nesse movimento para celebrar algo e não para desfazer algo, ou não com tanta culpa, né? A nossa culpa, ela foi deixada para trás, né? Lembra o que eu falei? Não é tão importante o sentimento de culpa quanto a consciência de pecado. Não adianta você ficar lambendo o chão com muito sentimento de culpa se você não tem consciência do seu afastamento com Deus. Não vai provocar mudança nenhuma, tá? Então, ele fala aqui, a instituição da confissão é comprovada legitimamente dos textos que conferem o poder das chaves, poder que deve ser exercido a modo de juízo. Tal juízo não pode ser proferido sem a prévia manifestação dos pecados. Pois, um juízo prudente e sábio não pode ser proferido sem prévio conhecimento de causa. Né? Como é que eu vou conseguir entrar nesse mistério do sacramento da penitência? A primeira coisa que eu vou ter que trabalhar em mim é um juízo prudente, é uma mente sã, uma mente consciente da minha fraqueza, né? Eu já não sou mais o onipotente, eu agora aceito que algumas burradas fazem parte da minha maneira de ser, né? E é possível da gente fazer, né? Faz parte da nossa humanidade. 2. Essa não pode ser conhecida sem a confissão do penitente, visto ser ele o único que tem realmente conhecimento do próprio pecado
e da sua malícia, né? Normalmente, quando nós tomamos consciência do pecado, nós também percebemos o caminho, vamos dizer, que o diabo fez para nos levar àquele pecado, né? Em geral, quando nós tomamos consciência de algo que nos é confessável, né? Ali nós já temos clareza de por que eu estou fazendo aquilo. Então não se trata mais de um instrumento de manipulação, mas é um instrumento de autoconhecimento, né? Esse passa a ser um dos grandes frutos desse sacramento, né? Na medida em que que eu me coloco diante de Deus e que eu tomo consciência da minha capacidade de pecar, então eu começo a tomar consciência daquilo que eu sou mais fraco, daquilo que me é mais frágil, né? E aí ele vai falando aqui, não se trata apenas de declarar perdoados o pecado, vistas as boas disposições do penitente. Jesus declara que a missão dada aos apóstolos é semelhante à que recebeu do Pai, né? A igreja tem como missão a abertura e fechamento das portas do céu, né? Segundo o nosso Evangelho, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos, né? E aqui não se trata mais, se trata de você, não dos outros reterem o pecado em você, mas de você reter o pecado, de você fazer a opção por não se livrar do pecado, achar que a vida não é possível se eu não vivo dessa ou daquela maneira. Entende? Peraí, não tinha outra opção. Sempre a gente tem outra opção, que não é a opção do pecado, né? E o pecado, eu não estou falando de comportamento humano, entendeu? O pecado é você se desumanizar. O grande pecado é a gente se desumanizar, ter atitudes e ações desumanas com as outras pessoas. É disso que se trata. Muito mais do que se eu fiz sexo, eu fiquei pelado, se... Entende? Não. A questão não é nada disso, a questão é a desumanização. É o fato de eu não ser mais... eu andar pelo jardim do Éden procurando me esconder, em vez de desfrutar de tudo que está à minha volta. Esse passa a ser o desafio do pecado. E aí ele dá uma sugestão aqui de um ato de contrição, que é uma oração que se faz antes da confissão. Se vocês tiverem oportunidade, no dia da confissão, cheguem mais cedo. Sentem na capela. Tomem consciência de si e rezem com muita calma essa oração. Deixe que as palavras vão penetrando você. Deixe que aquelas palavras que mais chamarem a atenção entrem no teu coração também, né? E aí ele vai falar aqui. O orgulho nos leva à falsa convicção de que não temos pecados. Devemos ter a humildade de reconhecer nossas faltas e de as confessar ao sacerdote. Não raras vezes é comum encontrarmos dificuldades em nos recordarmos dos pecados cometidos.
pode ser um fato frequente. E aí ele vai dizendo, ele vai sugerir aqui que a gente faça uma revisão de vida baseado nos 10 mandamentos, que é o que tem na outra página aí. Que eu não consegui virar. Né? Então aqui ele vai falando, isso aqui é um exame de consciência. E aí é o seguinte, quando você for fazer esse exame de consciência, o que servir para você, a carapuça que entrar, você veste. Entendeu? Não tente, o pessoal fala, dourar a pílula. Entendeu? Não importa o que o padre acha de você. Né? O que interessa é um coração aberto. É isso que tem valor. Né? Para Deus, né? E para vocês. Não é um momento para você se preocupar com o padre, o que ele vai achar. Né? Porque isso não é esse pensamento que deve reger o momento da preparação. Né? Então, primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tive vergonha de testemunhar meu amor a Deus? Eu, quando tinha a idade de vocês, tinha. Hoje faz muita diferença, né? Mas eu tinha, assim, eu achava... Eu não tocava muito nesse assunto na escola, assim. Normal, né? Fui relaxado e não cultivei minha união com Deus. Não fiz a leitura e meditação da palavra. É um pensamento. Né? Muitas vezes você se propôs a isso e não fez. Revoltei-me contra Deus nas horas difíceis. Né? E esse aqui que vale ouro, né? Que é hoje, acho que é um dos grandes dificuldades. Né? Alimentei superstições. Qual o outro nome que a gente dá para superstição? Né? Fantasmagorias. Né? A gente cria os fantasmas, umas alegorias meio fantasmagóricas, os medos, não sei do que, né? E em vez da gente caminhar para um lugar que nos traz tranquilidade e paz, eu escolho e vou justamente para o lugar que me deixa cheio de medo, de insegurança, de terror e assim por diante. Durante o dia, nunca ou raramente dirijo o pensamento a Deus. Faltei a oração de cada dia? Peraí, eu tenho oração de cada dia? Né? Eu me preocupei com isso? Né? Duvidei da presença de Deus na minha vida? Não alimentei minha fé? Quantas vezes a gente não faz isso? Né? Especialmente no fim do mês, né? Antes de entrar o salário, né? Todo mundo sente um pouco disso. Ai, que desespero que agora tá. Então, não fui fiel à oração com minha esposa, com meus filhos, com meus pais. Né? A minha relação em casa tem sido uma relação orante, divina, ou tem sido uma relação pagã, indiferente a tudo que envolve Deus. Né? Deus é lá na igreja, aqui em casa não tem. Né? Desses dias você estava falando
negócio sexual lá. Uma coisa muito bonita, quer dizer, você aí vai fazer, mas uma oração muito bonita para você fazer no momento em que você achar que é a pessoa certa e tal, é rezar o Salmo 137 com ele. E rezar esse amor sendo visto por Deus, com tudo que acontece entre vocês. Né? Claro, o cara tem que ser meio maluco para topar fazer isso. Né? Mas é bonita essa oração. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Jurei falsamente, ou jurei desnecessariamente. Usei o nome de Deus ou símbolos religiosos sem o devido respeito. Né? Eu lembro de uma pessoa que ia numa festa fantasia, e ela falou, eu vou fantasiado de padre. Né? E aí foi falar isso na frente do Dom Sérgio, que é o bispo daqui. Né? Ele falou, não, mas as roupas do padre não são fantasias. Então, às vezes a gente pode usar, né? Ou fantasiado de freira, sei lá, né? Usar coisas que vão desrespeitar. Né? Busquei a Deus, a igreja, somente nas horas de necessidade. Guardar os domingos e dias santos. Faltei à missa aos domingos e dias santos por preguiça, por conveniência. É possível, né? Vivi o meu domingo para comer, beber, dormir e ver televisão, sem precisar. Entreguei-me ao trabalho nos domingos. Ai, como eu já fiz isso. Como eu já fiz isso trabalhando lá no cinema. Eu tinha assistente, mas eu preferia ir no domingo. Eu dava engambelada na missa. Né? Obriguei meus funcionários ao trabalho aos domingos. Não usei os domingos para estar com a minha família, para visitar alguém. Quer dizer, passei o domingo naquela só comigo e porque parte da celebração do domingo também é a convivência. Também se gasta para ligar para o pai ou para a mãe quando eles moram longe. Entende? E aí a gente entra no quarto mandamento, que é um mandamento que muitas pessoas sofrem com ele, né? Que é honrar pai e mãe. Agredir meu pai ou minha mãe com palavras, gestos, atitudes. Na hora da braveza a gente pode fazer alguma coisa dessa. Né? Descuidei-me deles na hora da doença ou na velhice. E aí a gente vai ver tantas famílias, né, que estão aí largando os mais velhos. Né? Enquanto meus pais podiam cuidar dos meus filhos, tudo bem. Mas agora que ela não consegue, não vou visitar. Eu via quanto ressentimento tinha na nona,
a avó da minha esposa, por causa das pessoas que não iam lá visitar, né? Aí a pessoa morre e fica inundando o chão de lágrimas, mas aí não resolve, né? Não, e você, e às vezes você mesmo tem uma certa culpa porque não foi, né? Então, e mais do que isso, vale a pena gastar um tempo com os mais velhos. Eles sempre têm algo interessante para te contar, né? A gente vê que os meninos, as crianças, elas têm mais tempo para gastar com os velhos do que os mais crescidos, né? Então, ouvir as histórias, ouvir os pensamentos, ouvir sem discordar, né? Não procurei ser compreensivo com eles, né? Principalmente nos nossos tempos, são tempos tão cheios de razão para todo mundo, né? E aí a gente não tem paciência com os mais velhos. Mas não é uma paciência que diz, ah, deixa que esse velho maluco fale. Isso não é paciência. Isso é descaso, sei lá, né? Paciência é até, se possível, defender o porquê que ele está agindo de uma forma mais esquisita, né? Entender a esquisitice e gostar da esquisitice. Não é gostar de sofrer, gostar da esquisitice. Vê que legal essa piração da minha mãe. Olha que maluquice. Entendeu? Dá risada junto. Envolver aquele jeito da pessoa. Né? Não é obedecer a qualquer custo. Eu lembro de uma vez que uma menina chegou para mim e ela queria participar de uma atividade e o pai dela não queria que ela ficasse. Queria que ela fosse embora. E aí ele falou, o padre que estava com a gente falou, mas o que teu pai falou? Ah, meu pai falou, faça como você quiser. Aí eu falei, então faça como você quiser. Foi isso que ele falou, né? Então, então não é obedecer a qualquer custo, mas é honrar, é dar valor às palavras. Isso é muito diferente de obedecer, não é verdade? Né? Deixei passar muito tempo sem visitar os meus pais. Por orgulho, tive vergonha dos meus pais. E aí tem um escritor, chama Camus, e ele estava fazendo, e ele sempre estudou em escola particular, mas sempre foi bolsista. A mãe dele era empregada doméstica. E aí ele tinha que fazer uma ficha, né? Então ele preencheu a ficha, nome da mãe e tal, profissão da mãe. E aí, aquele momento, ele teve vergonha. Ele teve vergonha da mãe e ele teve vergonha de ter vergonha da mãe, né? A minha mãe pode ser empregada doméstica. Minha mãe era bordadeira, né? Mas eu preciso conseguir integrar ela na minha vida.
Eu não posso apagar os meus pais só porque eu sou rico, que nem o Gabriel faz. Né, Gabriel? Brincadeirinha. Né? Eu não posso. Eu brinco mais com o Gabriel porque eu sei que ele gosta da mãe dele. Então, ele sabe que é bobagem que eu estou falando. Né? Então, deu para entender esse. Então, na verdade, é honrar. Honrar não é obedecer. E às vezes a obediência nem sempre honra. Às vezes você obedece, mas não gosta de obedecer. Você não está honrando. Né? Não matar. Quinto mandamento. Pratiquei o aborto, fui cúmplice ou apoiei alguém que abortou. Eu não sei se vocês sabem, mas você não faz ideia do que é o aborto para uma mulher. Assim. Não sei se as meninas sabem ou conhecem alguém que abortou, mas é uma experiência que fica para sempre. Assim. Uma experiência perversa, negativa, má. Né? Independente do que a lei fala, tá? Mas o que eu vejo é que existe um grande sofrimento. Usei drogas, fui além dos limites na bebida alcoólica ou no cigarro, né? Dirigi embriagado, coloquei em risco a vida das outras pessoas, não cuidei da minha saúde ou das pessoas que cuidam e que dependem de mim. Né? Muitas vezes, vocês vão ser pais e mães, vão ver o quanto vocês não cuidam de vocês mesmos e ficam cuidando dos outros. Não adianta você não cuidar de você. O não matar, inclusive, quer dizer respeito a você. A você se respeitar. A você se dar certos tempos. Ferir as pessoas com o olhar. Agredir fisicamente ou grosseiramente alguém. Agora é para o Guilherme. Alimentei desejos de vingança. Né? Por quê? A vingança, o ódio e a revolta, elas não crescem se a gente não alimenta. Você sabe que o tempo vai resolver o problema do ódio e da revolta. Agora, se você alimenta, ele cresce, 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 cresce. Né? Desejei mal às outras pessoas. Pode acontecer. Neguei o perdão a alguém. E isso eu vou dizer para vocês, é uma coisa muito séria. Assim. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que negou o perdão para mim e é um grande desconforto na família inteira. Eu fiz uma burrada, e isso não tem volta. A pessoa não vai falar nunca mais comigo. Também é matar isso. Eu estou matando relacionamentos, estou matando bons momentos juntos, estou matando convivência dos meus filhos com os filhos dessa pessoa e assim por diante. Né? Não gastei ao menos um pouquinho do meu dinheiro para ajudar os necessitados. Né?
E aí, né, agora o padre está propondo essa coisa aí do. Como é que é o nome lá? Dos Médicos Sem Fronteiras. Quer dizer, se eu tenho a oportunidade de ajudar e não o ajudo, eu também mato. Né? Pensei, eu tentei suicídio. A vida não vale a pena. E agora me vem o que mais mata, né? Fui racista, preconceituoso, ou não combati o racismo e os preconceitos. E é engraçado que eu vejo muito disso, sobretudo nos mulatos, porque os negros não têm muito preconceito, mas os mulatos acham que são mais. E não é de hoje, desde a época do Império Brasileiro aí, do Dom Pedro I, dos escravos. Não pecar contra a castidade, sexto mandamento. Descuidei em lutar pela minha santificação. Né? Aqui nós vamos tratar de um. Eu vou contar para vocês uma história de um filme que conta o seguinte. O rapaz assim que nem o Nelson, assim. E ele tinha uma mulher que, que recebia leite todo dia na casa dela. E o Nelson era um entregador de leite. E ele era totalmente apaixonado pela mulher. Totalmente. Né? Totalmente. E ele vai todo dia com muita esperança levar o leite para casa dela. Até que um dia ele consegue conversar com ela. E ele diz para ela, eu estou apaixonado por você. E ela é uma mulher mais velha, assim, vamos dizer, o Nelson tem 15 anos. Ela era uma mulher de 25, 30 anos. Né? E aí a mulher, ela estava brava porque tinha acabado de acabar um relacionamento dela. E ela fala para ele, sabe o que é que você está apaixonado? Aí ela vem e fica nua diante dele. Fala, vocês estão apaixonados? Você está apaixonado porque você quer me ver assim. Mas os planos dele não eram fazer isso. Os planos dele era chamar ela para comer pipoca, sei lá, ver um filme. Ele não estava pensando nela nua, né? E essa história ilustra um, um filme que trata justamente desse pecado, de não pegar contra a castidade. Porque ela acabou com a castidade dele. Entende? Ela não aceitou que ele podia ter tido um amor simples, sereno e calmo por ela. Ela dirigiu tudo para o que sempre esperaram dela, que foi o sexo. Né? Então, o não pecar contra a castidade também é exercitar formas alternativas de se relacionar com as outras pessoas, de sair dessa obrigação que nós temos de viver nessa sociedade erótica que a gente vive. Eu não preciso viver nesse registro. Eu posso viver de um outro jeito. Eu posso ser mais romântico.
eu posso abraçar mais, eu posso tocar mais os outros. Eu não preciso me deixar levar e achar que a única forma de receber amor é a partir da relação sexual. Ela é uma forma também, mas não é a única. E o que eu vejo muitas das meninas por aí, mais as meninas, porque os homens sempre foram safados e só tem a cabeça nisso mesmo, mas hoje em dia as meninas estão iguais. Elas relegaram, né, a genitália, uma forma de receber carinho que não é. O sexo não é necessariamente uma forma de se receber carinho. Também é, mas não é só a partir dele. E aí eu não estou falando de moralismo. Eu estou falando de bem-estar, de você se sentir bem. Entende? As pessoas acham que se sentir bem, mas se sentir bem é outra coisa. Se sentir bem é você estar feliz com quem está do seu lado, do jeito que ele é. Vira aqui para mim. Aí ele vai falar aqui, carinho, masturbação, assediar alguma pessoa, induzir alguém ao pecado. Puxa aqui pro lado de novo. Esse para mim é um grande... Né? Induzir alguém ao pecado. Esse passa a ser mais grave do que você pecar. É você levar alguém ao pecado, né? Fui malicioso com minhas relações de amizade. E aí eu sempre lembro de um amigo, ele tem um sobrinho, que deve ter... Quantos anos tem, Gabriel? 17. 17 anos. Idade de vocês, um pouco mais. E ele perguntou pro tio dele, pô, será que eu... Acho que eu tô com vontade de namorar. Aí o tio dele falou, que namorar o quê? Aproveita a sua vida. Você é novo para namorar, rapaz, que é isso? E ele perguntou para mim, né, o que eu achava, né? Eu falei, tem gente que é sossegado, que quer namorar. E o guri tá bem lá, namorando, feliz, não trocou de namorada. Às vezes a pessoa gosta disso, não quer saber de 1.500 mulheres. É da natureza da pessoa, né? O que eu acho é que essa cultura muito sexualizada, ela força a natureza para um lado só. E não leva em conta as outras pessoas que não querem viver dessa forma. Ok? Não furtar. Aceitei ou comprei algo que foi roubado. Eu já fiz isso uma vez. Mas eu fiquei sabendo depois. Eu comprei um rádio e fiquei sabendo que o rádio era roubado. Mas aí não tinha como devolver o dinheiro. Mas depois não comprei mais. Né? Às vezes a gente quer comprar porque é mais barato, né? Mas é que nem aquela história, né? A mulher que trai você, que trai o outro com você, trai você com o outro. Né? Que não tem valor, não tem valor. Então, você compra roubado, o outro vai comprar o que roubaram de você.
Estraguei bens públicos ou de outras pessoas? Vocês têm consciência disso? De que a praça é sua? De que você não deve quebrar? Né? Os políticos acho que não têm. Encheram minha casa de papelzinho e o desgraçado ainda é do PV. Ó, o que, que o PV tem que fazer? Encher a casa dos outros de papel. E os dois aí tem que ficar catando papel. Né? Desperdicei dinheiro com jogos, bebidas, né? Diversões desonestas. Né? Não furtar. Prejudiquei alguém usando de pesos e medidas falsas, enganando nas mercadorias e negócios. Ninguém aqui é filho de comerciante. Né? Porque filho de comerciante já tem que confessar isso. Tem que sair já ajoelhando, né? O lucro dele está por aí. Explorei alguma pessoa ou não paguei um salário justo? Não administrei direito meus bens e deixei de pagar minhas dívidas? Eu já. Né? Às vezes a gente põe o pé pelas mãos e faz umas burradas. Não levantar falso testemunho, 8º mandamento. Envolvi-me com mentiras, difamações, calúnias, maus comentários. Fiz mau juízo dos outros. Fingi doença ou piedade para enganar os outros. Acho que quando vocês eram menores, talvez fizessem mais isso, né? Hoje vocês continuam safados assim ou não? Hoje está melhor já o negócio? Ridicularizei ou zombei de pessoas simples, pobres e idosas, deficientes físicos ou mentais. Dei maus exemplos contra a religião, na família, na escola, na rua, no trabalho. Né? E mentir mesmo. Às vezes a gente procura manipular a verdade ou manipular a forma das pessoas verem alguém. Muitas vezes a gente, na busca de ser reconhecido, procura destruir aquilo que é o outro. Vocês já viram isso alguma vez na vida, né? Gente que faz isso, né? Depois, não cobiçar a mulher do próximo. Alimentei fantasias envolvendo outras pessoas, né? E aí é bem legal esse verbo alimentei, porque é normal que a gente tenha fantasias, que a gente ache uma pessoa bonita ou não, tá vendo? Normal. Ninguém fura o olho só porque entra na igreja, não vai mais olhar, ou as meninas não vão mais se arrumar, né? A questão é o que eu faço com as minhas fantasias. Deixei de valorizar o meu namorado, minha namorada, o meu marido, minha esposa, né? Porque faz parte de namorar valorizar aquela pessoa que está junto com você. E às vezes valorizar para os outros. Ainda que a pessoa saiba do seu amor, é necessário algumas manifestações públicas, né?
do seu apreço. Pratiquei adultério? Não soube desenvolver um namoro maduro, enganando meu namorado, minha namorada? Não fugi das ocasiões e locais próximos do pecado? Quer dizer, existem momentos, lugares que propiciam mais ao pecado. E a gente tem sempre que buscar sair fora desses lugares, né? E aí ele fala não cobiçar a mulher do próximo, mas a gente pode falar não desejar quem está comprometido. Porque hoje em dia tem o homem do próximo, tem a mulher da próxima, né? Hoje em dia tem de tudo um pouco, né? Então, não cobiçar quem está comprometido. Respeitar o comprometimento do outro. Né? E não cobiçar as coisas alheias. Que aí vem a música lá do invejoso. Né? Apoiei movimentos políticos que se organizam com o fim de invadir e tomar as propriedades alheias. Violei segredos, usei de mentiras, eu não tenho combatido o egoísmo. Sou dominador, não aceito a opinião dos outros, não aceito o sucesso dos outros. Né? Uma coisa é você aceitar a opinião, outra coisa é você aceitar que o outro está tendo sucesso na vida. Fico descontente ou com raiva diante da prosperidade material e financeira do meu próximo. Né? Às vezes a gente fica inquieto com isso. Né? Por que ele se dá bem? E eu não.